Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente está trazendo então a segunda parte do nosso Crash Course de testes automatizados, onde eu vou criar junto com vocês testes automatizados no .NET para uma aplicação que a gente já tem pronta, beleza? Então, o vídeo vai ser meio longo, então sem mais delongas, vamos lá para ele. E bom, pessoal, qual que é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Eu quero testar uma Web API do meu .NET, beleza? Então, essa Web API, evidentemente, vai ser um projeto, certo? O que a gente costuma fazer é ter outros dois projetos que vão ser um com os testes unitários, lembrando que esses são os caras que testam os métodos, e um com testes de integração apontando ou referenciando essa Web API dentro do projeto deles, né? Para eu poder ter acesso às classes dessa Web API, porque eu vou ter que instanciar classes lá, beleza? E por que separar testes de unidade e de integração em dois projetos diferentes? Basicamente é por causa do tempo que eles vão demorar para executar, beleza? Geralmente você vai rodar seus testes de unidade toda hora quando você está executando o código, então eles são testes muito rápidos. Os testes de integração, normalmente, a gente só executa no final, então eles são um pouco mais lentos da gente executar, beleza? Isso em questão de tempo mesmo, tá, galera? Vocês vão ver a diferença. E aí uma parte interessante é que você pode apontar essa Web API e os seus projetos de teste para uma .NET Solution, né? Isso vai tornar bem eficiente a hora de você executar os testes com linha de comando, né? Você pode executar tudo na raiz do projeto onde está a tua solution, beleza? Então, vamos lá para o código. Esse aqui é o nosso projeto, então, gente, é um cadastro de pessoas, né? Ele é bem simples aqui, né? Ele é uma API que só tem o get por ID, get por e-mail, tem um post para a gente inserir, um put para fazer update e um delete. Então é um CRUD bem simplesinho de pessoas, né? A entidade pessoa está aqui no meu domínio. Essa aqui, ela vai ter um ID, um name, uma idade, um e-mail, só isso, bem simplesinho. Isso está salvando no banco de dados SQLite, beleza? E a classe que a gente vai testar é essa Person Service aqui, beleza? Que basicamente é o que o controller vai chamar para fazer as inserções, legal? Eu também criei aqui um logger muito simplesinho, só para dar um write line aqui na tela, para a gente mostrar, para mostrar como que a gente testa alguns tipos de serviços ali para vocês, tá? Então, esse logger aqui não faz muita coisa, tá legal? Não é muito interessante, mas a gente vai usar ele. Claro que você está trabalhando numa API real, né, gente? Esse logger vai mandar para um serviço de login e vai ser muito mais importante, né? Mas, por enquanto, o que a gente vai olhar nessa classe de pessoas é que ela recebe, então, um repositório de pessoas, né, que vai ser o nosso acesso ao banco de dados, basicamente, e um logger service, beleza? Bom, então, esse é o projeto da minha API. E como eu mostrei lá no slide, eu tenho outros dois projetos aqui, ó, um de testes de integração, tá? Aqui, personcrude.integrationTests. Ele é um projeto do XUnit, beleza? Então eu uso aqui essa biblioteca XUnit para criar os testes. E eu tenho um outro personcrude.testes, que esse aqui são os testes de unidade, beleza? Para eu criar esses projetos com o XUnit, é muito simples. É só eu fazer .NET new XUnit menos n qualquer coisa. Projeto exemplo. Então ele já criou aqui um projeto de unit test. Ó. Ele já usa aqui o XUnit, né, para fazer esses testes, beleza? E para eu adicionar isso na minha solution, é o .NET Add Reference, né? E a gente passa a solution e o projeto que a gente quer referenciar, beleza? Eu vou sumir com esse projeto exemplo daqui, para a gente se concentrar nos nossos testes unitários. Boa. Então, para cada classe de serviço que eu quero testar, eu vou ter uma sequência de testes, né? Como eu estou testando lá o Person Service, eu vou ter aqui o Person Service.testes, beleza?
E eu vou deletar essa classe aqui, simplesmente deletar ela, para a gente fazer do zero aqui com vocês, beleza? Então, vou criar um arquivo aqui, person service test.cs, e vamos começar a brincar, né? A primeira coisa que eu vou usar aqui é duas bibliotecas que eu gosto muito na hora de testar, que são o Autobogus e o NSubstitute, beleza? Elas vão ajudar a gente bastante na hora de criar tanto as entidades como os serviços, vocês vão ver muito bem. Também lembrem que eu estou testando os métodos da minha person CRUD. Então eu tenho que apontar para personcrude.services. Por quê? Porque é dentro do personcrude.services que eu vou ter a minha classe personService, beleza? Então por isso que eu preciso referenciar ela aqui no meu arquivo. Claro que eu posso usar isso dentro do global using, mas não é o foco agora, beleza? Então eu vou referenciar também o personcrude.infra e porque eu preciso do banco de dados, né? E o personcrude.domain. Por que domain? Porque é no domain que está a minha entidade person. Beleza? Claro que eu preciso de um namespace aqui. Vou chamar de personcrude testes.services. Qualquer namespace aqui já serve, tá? E aí vamos fazer uma classe. Public class person service tests. E vamos começar a brincar. Eu vou declarar algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero um random para criar algumas propriedades. E o que eu vou testar, né? Eu vou testar a minha classe personService. Então, private read-only I personService personService. Beleza? Legal. E na hora de eu fazer o construtor desse cara, vou fazer um construtor aqui, public person service tests. Esse meu person service vai receber uma person service, beleza? Esse cara tem que ser instanciado como uma nova classe, como um novo objeto aqui, beleza? Só que qual que é o problema? Ele vai me dizer que o person service está faltando alguns parâmetros aqui, né? Que são basicamente o repositório e o logger. Beleza? Repositório aqui, ele recebe um iRepository e um iLogger. Esses caras aqui eu vou ter que criar dentro dessa classe de testes. Mas como ela é uma classe de testes, eu vou mocar esses caras. Então, já mostro como a gente faz isso. Eu vou ter aqui um iLogger Service e um iPerson Repository. E aí, esse logger e esse repository, eu vou popular eles aqui dentro, logger. E aí, eu vou usar aquela biblioteca NSubstitute. Ela tem um método substitute para mocar classes, beleza? Então, substitute for, e aqui eu passo o type da classe, eu passo o tipo dela. Então, o logger, ele é um tipo iLogger Service, beleza? Não recebe nenhum argumento. Então aqui eu já tenho um objeto do tipo iLogger Service. De modo que esse objeto tem acesso a todos os métodos que eu tenho lá no Logger Service. Tem acesso a log information, log warning, log error. E ele vai simular essa classe para a gente, beleza? Da mesma forma, eu tenho o meu repository, que vai ser um substitute for iPerson repository, beleza? Passei o tipo aqui, não recebe nenhum parâmetro. E aqui eu tenho um tipo iPerson repository que vai mocar o comportamento do repositório, beleza? Ele não vai acessar o meu banco de dados. Vocês podem ver o meu repository, está aqui dentro de infra, né?
ele acessa, claro, o banco de dados para fazer todas as operações lá dentro, né? Ele faz delete, ele faz get, mas o meu substitute, ele vai fingir que acessou esses métodos, beleza? E vai seguir aqui as assinaturas, vai receber um ID, vai retornar um person assíncrono e assim por diante. Ele vai fingir o comportamento do repositório sem necessariamente chegar no meu banco de dados, beleza? Boa, mas aqui eu ainda tenho o problema de que eu não passei esses caras, né? Então tem que passar aqui o repository e o logger, certo? Então aqui eu tenho aqui minha classe instanciada, person service, beleza? Também vou fazer mais uma coisa aqui, não tem, já funciona assim, mas eu vou instanciar esse random aqui, falar que ele é um new random, beleza? Para a gente ter ele mais fácil ali embaixo. Agora eu vou começar a escrever os meus test cases. E como que e esses test cases, eles vão ser métodos para minha classe. Então eu tenho aqui um public async void e a nomenclatura desses métodos ela pode variar bastante de acordo com a metodologia, né? Mas eu gosto de usar a metodologia when, given e should. Legal? Então, when é o que deve acontecer, given é alguma condição que deve acontecer, e should é o que deve acontecer depois do when. Então, o when é o que dispara o seu test case, e o should é o que deve acontecer para o seu test case ser de sucesso, beleza? Então, por exemplo, when searching for user, beleza? Quando está procurando um usuário, given that user is found, ou seja, então achou o usuário, should o quê? Should return true, beleza? Então estou testando um método aqui que procura os meus usuários lá da minha classe do meu person service, e quando ele acha esse usuário ele retorna true. É esse método aqui, ó, que eu estou testando. Não, estou no repositório. É esse método aqui que eu estou testando, ó. O meu check person exists aqui. Então, o que ele faz? Ele verifica se a pessoa existe e aí ele retorna verdadeiro ou falso. Ó. Retorna true se a pessoa for encontrada. Beleza? Depois vou deixar isso aqui no GitHub para vocês olhem o código com mais calma. Beleza, galera? Aqui o foco é nos testes. E aí os testes, eles seguem uma metodologia também, que é a de arrange, act e assert. Então, o que é o arrange? O arrange é tudo que você vai fazer para o teste funcionar, é a sua preparação para o teste. Então, a fase de arrange é a fase de preparação. A fase de act é a chamada para o método. E a fase de assert é a fase de checar os resultados da chamada. Beleza? Então vamos começar pela fase do act, que é a mais fácil. Então, eu vou declarar uma variável resultado e vou atribuir a ela, await, a chamada do método. Então, que método que eu vou chamar? PersonService.checkPersonExists. Beleza? Então, vocês percebem que ele não deu problema aqui, porque eu tenho o meu PersonService instanciado aqui. Então, ele vai ter acesso a esse método. E aí, o resultado é um verdadeiro ou falso. Beleza? É um booleano. E o que ele tem que ser, né? Ele deve retornar true. Então, na fase de assert, eu checar os resultados, assert.true. Result. Esse assert é uma classe que ela tem alguns métodos para checar resultado, né?
Então, se eu quero checar que o resultado é verdadeiro, eu tenho assert true. Eu poderia ter aqui assert false. Beleza? Eu poderia ter assert equals ou equal. Então, eu tenho vários métodos aqui de checar resultados dentro dessa classe assert. Beleza? O que eu vou usar aqui é o assert true. Beleza? E para eu rodar o teste, o que eu tenho que fazer? Para o programa considerar isso aqui um teste, eu tenho que colocar aqui a palavra fact. Beleza? Então, vocês veem aqui que o próprio compilador, o meu próprio VS Code já tem uma extensão que me permite rodar um teste aqui. Então, vamos rodar esse teste e ver o que está acontecendo. Então, ele falhou, beleza? Falhou por quê? Porque a gente não preparou o teste. A gente só fez... ele retornou false, né? Então, ó, ele esperava true, retornou false. Por quê? Porque a gente não preparou o nosso teste. Quando a gente olha dentro dessa classe, checkPersonExists, o que ela faz? Vamos lá para baixo. Ela vai buscar no meu banco de dados por um e-mail ou por um ID, depende se eu passei o e-mail ou não para esse método, beleza? Mas eu não simulei esse comportamento dentro da minha classe. Então, o que eu tenho que fazer aqui no arrange é simular esse comportamento. Então, ele vai chamar o repository.get by email e eu vou passar qualquer valor aqui. Esse arg é um método também do NSubstitute, que quer dizer, passe aqui qualquer string, beleza? arg.nstring, argumento.qualquer string, beleza? E aí eu posso falar assim para ele, ó, porque eu estou dentro de um método de teste, né? Eu posso usar esse método returns. Returns, eu posso fazer com que ele retorne qualquer coisa que eu queira aqui. Claro, respeitando a assinatura do método. Então aqui é onde eu vou mocar o meu retorno. Beleza? E o que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele retorne uma pessoa. Ó. Aqui ele retorna uma task de person. Então eu quero que ele retorne uma pessoa. Vou construir essa pessoa aqui em cima, então. Então, var valid person. Só que, como uma pessoa eu vou usar em vários métodos, eu vou criar um método para criar isso aqui. Mock valid person. Beleza? E vamos construir esse método aqui. Posso ter métodos numa classe de teste? Claro que pode. É só você não usar o fact aqui. Beleza? Se eu usar o fact, ele vai reconhecer o método abaixo como um método de teste. Mas se eu não usar nada, se eu simplesmente tiver um private person mock valid person, ele vai simplesmente considerar isso aqui uma classe, um método comum da minha classe, beleza? Então, return. E aqui vem aquela outra biblioteca que eu falei que era importante lá no começo da aula, o Autobogus. O Autobogus ele vai basicamente mocar a classe para gente. Então, eu uso esse método autofaker, falo que ele vai mocar person, e aqui eu tenho alguns métodos para usar, por exemplo, .rule for. E aí eu posso dar uma regra para algumas propriedades dessa classe. Então, por exemplo, eu uso aqui uma lambda e falo que o p.name tem que ser igual a teste. Beleza? Posso usar aqui o p.age tem que ser alguma coisa entre, sei lá, 18 e 90 anos. Okay? Depois eu posso falar aqui p.email. Aqui não é igual, gente, aqui é uma vírgula, tá? Eu passo a propriedade que eu quero, vírgula, o valor que eu quero. Beleza?
Então aqui eu vou usar teste@teste.com. E aí, quando eu terminei de setar todas as propriedades que eu quero, eu dou simplesmente um generate. Beleza? Se eu quiser gerar uma lista, eu posso passar um número aqui, generate 10. Ele vai gerar uma lista. Aí ele começa a dar erro porque ele está esperando retornar uma lista e ele está retornando uma lista, mas está esperando só um person, né? Se eu coloco aqui list, ele já para de dar problema. Beleza? Mas eu não quero isso, eu quero gerar uma só. Então, eu ignoro isso aqui. Beleza? Com isso, o que eu vou ter aqui em cima é uma valid person. Eu faço com que esse método getByEmail retorne para mim uma valid person. Aqui ele está dando um errinho. Por que ele está dando esse erro? Membro não invocado. Ai, gente, não é result, é returns. Beleza? Então, o método usado para sempre que eu chamar essa classe aqui, esse método aqui, ele me retornar uma valid person, é returns, não result, beleza? Eu vou mocar também o repository.get passando arg.m para ele retornar o valid person também, né? Porque esse método do checkPersonExists, ele pode chamar ou esse cara aqui ou esse aqui, beleza? Então eu estou mocando o comportamento dos dois aqui. E quando eu rodo o teste agora, o que acontece? Passou, beleza? Porque ele esperava um true e ele recebeu um true. Legal? É interessante que você pode também debugar o método e aí ele vai parar aqui nesse breakpoint. Aqui observem que ele respeita os dados que a gente colocou ali no nosso mock, né? A única coisa que ele gerou aleatoriamente foi um person ID aqui. Eu poderia ter adicionado uma regra para falar que o person ID é maior que 0, né? Mas quando você não adiciona regra nenhuma, ele já usa, ele já moca isso para você usando um valor aleatório, beleza? E se eu entrar aqui dentro dessa função, vocês vão ver que eu caio lá na minha classe. Aqui, como o meu e-mail era nulo, eu não passei nenhum e-mail para o checkPersonExists, ele vai cair nesse outro método aqui, e aí ele vai buscar a existing person lá no repositório. E olha quem que ele vai retornar? É exatamente a pessoa que estava mocada lá por causa daquele returns, beleza? E aí ele vai retornar um true aqui. Então, quando eu olho aqui para o result, ele está como true, por isso que ele passa aqui dentro desse assert, beleza? Então, com isso, a gente tem o nosso primeiro teste criado aqui, beleza? E o que é interessante, pessoal, se eu olhar aqui para os meus testes de integração, eu tenho também alguns use cases. Eu criei usando a mesma metodologia aqui, eu criei usando a range, act, assert, e aí ele tem algumas propriedades aqui, né? Ele tá... E aí ele segue a mesma lógica aqui, beleza? Depois eu vou deixar o código para vocês darem uma olhada em tudo, né? E aí, olha que interessante, eu tenho duas maneiras de chamar isso via terminal também. Se eu tenho 400 testes para fazer, eu não vou ficar aqui no debugger apertando run test, run test, run test para cada um deles, beleza? Eu posso simplesmente vir aqui no console, eu vou entrar na pasta de integration tests e vou dar aqui um .NET test. Com isso, ele vai passar por todos os testes do projeto e vai, aqui eu tinha 3 testes, né? E vai testar todos. Se vier algum com falha, ele vai mostrar também. Posso fazer a mesma coisa para o meu teste de unidade aqui. Então, .NET test. E ele está aqui, o teste que a gente criou junto, está passando aqui, beleza? Está tudo verdinho. Só que, como eu tenho uma solution referenciando os meus dois projetos, se eu tiver na minha pasta raiz, onde eu tenho o meu .NET SLN aqui, eu posso rodar aqui
o .NET Test e ele vai fazer os dois testes ao mesmo tempo. Então, olha aqui, ele fez o teste de unidade, ele fez o teste de integração. Então, é interessante sempre você ter uma solution para você não ficar perdido aí no meio das pastas, beleza? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, voltando aqui para o nosso teste de unidade, é o seguinte. Se eu quebrasse esse teste aqui, ó, quando eu dou o meu .NET Test, ele vai apontar que o teste está quebrado. Então aqui, os testes de integração passaram todos, porque eu não mexi nada neles, e esse teste aqui, ele deu uma falha. Então, qual é a falha? Esperava falso, retornou verdadeiro. Então foi porque eu mudei aqui esse cara. Se eu colocar aqui, ele vai voltar a funcionar, beleza? Aqui está, um teste aprovado. Legal? Pessoal, uma outra coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui, vamos fazer um segundo teste aqui. Então, public, assim que void, when searching for user, given that email was informed, should call get by email. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou falando o seguinte, ó. Quando eu vou para esse método aqui, testar esse cara, check person exists, né? Mandando um e-mail, eu tenho que cair dentro desse método aqui. Eu não posso cair nesse segundo método. Beleza? Então, é isso que eu quero testar, se está funcionando direitinho. Então, o que eu vou fazer? As minhas três fases aqui, arrange, act e assert, beleza? E o que eu vou fazer aqui é await person service ponto check person exists. Aqui eu tenho que passar um e-mail, beleza? E notem que eu não preciso mais do resultado dessa função aqui, desse método. Então, eu não vou atribuir ele a nenhuma variável aqui, que nem eu fiz no caso de cima. Beleza? E esse e-mail que eu vou passar, eu vou mocar ele aqui, ó. Var e-mail é igual new autofill string com generate. Beleza? Poderia colocar aqui um rule for para ficar no formato de um e-mail mesmo, mas não precisa, tá? Eu só vou passar esse e-mail ali dentro. E aí no meu assert, olha que legal. Quando eu caio dentro desse if aqui, na linha 129, esse método getByEmail recebe uma chamada. Então eu posso verificar se o meu repository received, ou seja, recebeu uma chamada no getByEmail, passando esse e-mail, certo? Então, esse método received aqui vai verificar quantas vezes esse método foi chamado. Aqui eu tenho o número de chamadas que eu faço, beleza? No caso é uma só. E também, como eu tenho aqui um else, eu tenho que garantir que esse cara aqui, o método get, não recebeu nenhuma chamada. Então eu posso fazer a mesma coisa. Await repository.did not receive. Aqui eu não preciso passar nenhum argumento. O get não recebeu nada. Arg.in. Aqui eu realmente checo as duas coisas. Eu checo que esse cara aqui recebeu e esse cara aqui não recebeu nenhuma chamada. Então, se eu rodar esse teste, o que vai acontecer é que ele está passando, beleza? Eu posso quebrar ele de propósito, colocar aqui uns 3 chamadas, por exemplo. E aí vocês vão ver que ele vai falhar. Falhou. Por quê?
Aqui ele passou um e-mail aqui todo em chinês, japonês, não sei direito o que é isso, mas ele falou que falhou, beleza? E aí a gente vê que esperava exatamente 3 chamadas, recebeu uma chamada. Então foi isso que quebrou aqui no nosso teste, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses exemplos de testes que a gente fez, né? Claro que existe muito mais coisa que a gente pode fazer com teste de unidade e com teste de integração. Isso foi só um gostinho para vocês, beleza? E eu vou deixar para vocês aqui embaixo nos links o código desses projetinhos que a gente mexeu hoje, beleza? Então, se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreve no canal. Na próxima aula desse curso de testes unitários, a gente vai ver um pouco de automações que a gente pode fazer com esses cases de teste, beleza? Então, um grande abraço e até lá!